aqui. Então, muito eu tirei desse... A minha experiência é bastante prática e eu queria poder passar essa experiência para vocês. Eu não sei, Rafael, se é um formato que o pessoal pode perguntar durante, fica depois, o que vocês preferem. Tem o pessoal online, não sei se tem perguntas ou não tem. Eu estou por vocês é que mandam. Mas é para a gente... Eu acho que a leitura, hoje em dia, em artigos, né, a gente faz em 2 minutos, tem tudo na internet. Eu acho que a prática manda muito, ajuda a gente. Eu vou tentar trazer um contexto da prática com a, com a teoria que está toda aqui, bibliografia, todas. E esse aqui é da Molecular Psychiatry, tratamento resistente, o estado da arte e novas direções. Eu me baseei muito nesse artigo, né, que é um... Então, a refratariedade afeta 20, 60% dos pacientes com transtornos psiquiátricos, é bastante, associada a custos 10 vezes maiores em saúde, apenas 1% de pesquisa psiquiátrica fora em refratariedade. Nós temos só 2 medicamentos específicos para refratariedade, que é a clozapina e agora o Spravato, que é a esquetamina. São os únicos aprovados. Definição. Então, o diagnóstico, primeiro nós temos que ver se o diagnóstico correto está estabelecido. Eu acho que esse aqui, para mim, é o ponto fundamental e o principal. A medicina é feita assim, né? Nós não acertamos um tratamento se a gente começa errado no diagnóstico. Então, o tratamento adequado, administrado, e o próprio livrinho do Stahl, né, ele coloca ali quando se faz o algoritmo de tratamento para o que fazer depois. Primeira coisa que ele coloca é rever diagnóstico, né? Ele sempre coloca isso em todos o que fazer. Tratamento adequado administrado, medicação apropriada, dose terapêutica é outra coisa que a gente tem muita dificuldade de dizer para o paciente que ele tem que fazer 20 a 40 miligramas por quilo por dia de ácido valproico. Então, se eu tenho 80 quilos, eu vou de 1.600 a 3.200. E a gente para no 1.000, 1.500. Então, né, carbamazepina, 10 a 20 miligramas por quilo dia, mais ou menos. E a gente tem essa dificuldade. Em crise aguda de mania, a gente vai a 60 miligramas por quilo dia de ácido valproico. Então, são doses assim só para a gente ter uma ideia de quanto a gente usa pouquinho, né? Algumas vezes de 600 miligramas, eu uso muito clozapina, como o Rafael sabe, a gente sabe. Então, a gente usa 900, 1.200 de clozapina, nunca menos quase de 600 miligramas. Então, são coisas assim que dose a gente tem que rever bem, porque não adianta estar com dor de cabeça e tomar 100 miligramas de aspirina, né? Só vai afinar o sangue, né? E não vai tirar a dor de cabeça. Resposta inadequada ao tratamento, então ver se a adesão. Lógico que os casos de pacientes psicóticos, a adesão, então por falta graças a Deus inventaram essas medicações depô, que nos ajudam muito, né? Essas novas, mas a adesão é estabelecido já que a maioria de nós acha que por sermos nós, médicos que prescrevemos e conversamos com o paciente vai fazer direitinho o que a gente prescreve, mas na verdade ele não faz, né? Porque a pseudoadesão é outra coisa, toma um dia, não toma outro, toma quando quer, toma quando está muito nervoso, ele toma o lítio dele, quando não está, mas ele para de tomar. Então essa é muito comum isso, e não é porque é o Stahl que prescreve, ou é o Eduardo que prescreve, ou o Rafael, que vai ser diferente, né? É realmente lógico que com uma relação médico-paciente e explicar para o paciente o que é que ele tem, é muito mais importante para fazer a adesão. A resposta inadequada ao tratamento é o clássico, então.
teríamos alguma evolução da história do conceito. Já começou no século XX, o Freud usou resistência para descrever reações mentais inconsistentes durante a psicanálise. Então, na psicanálise, o Freud já tinha visto. Em 1930, pacientes que mantinham consciência durante a terapia de coma insulínico, então tentavam botar o coma insulínico e não ficava. 50 primeiros relatos de resistência a antipsicóticos antidepressivos, foi quando começou a imipramina e a clorpromazina. Estudo pioneiro em 88 do Kane, que ele reestabeleceu, trouxe de volta, depois de ter parado em 1970, a clozapina por mortes na Escandinávia, ele trouxe de volta, mostrando que a clozapina era muito eficaz em estados refratários psicóticos. Atualmente, então, desenvolvimento de critérios específicos para diferentes patologias, né? Então, a gente vai ver algumas delas, que eu trouxe aqui mais. O termo também é de ser um pouquinho ser pensado. Então, um termo depressão resistente é desaconselhado. Eu digo depressão e vão botar toque resistente, esquizofrenia resistente, refratária, conter uma ideia pejorativa e pouco esperançosa de não resposta e não colaboração. Então, sugere-se um emprego de difícil de tratar, né? Mas isso é que nem antipsicótico, que a gente não quer chamar de antipsicótico, quer chamar modulador de dopamina e serotonina, mas ninguém troca, a gente não pega, né? Então, um termo abrangente que inclua depressão com respostas insatisfatórias aos tratamentos atuais. E um termo muito comum é pseudorefratariedade. Então, 50% dos casos de refratariedade, então eu estou aqui que nem a Dilma, 20%, 30% a 50% dos 60% até de refratariedade, eles são pseudo-refratários. Então, os casos de refratariedade, na verdade, 30% a 50% são pseudo-refratários, né? Então, vamos botar assim, metade dos casos dos tratamentos podem ser refratários e metade desses são pseudo-refratariedade, que é a diferença, a remoção de fatores de interferência, que podem levar a resposta inadequada. Por exemplo, a adesão, uso de substância, maconha e medicamentos. Vou trazer um caso simplesinho, só para a gente exemplificar. E fatores associados a pseudo-refratariedade, uso de substância, álcool, maconha, cocaína, anfetamina, casos clássicos que a gente tem de não melhorar a psicose em função da maconha, né? É clássico, não melhorar o tratamento do transtorno do humor bipolar tipo 1 por Venvance, né? O paciente bipolar não quer ficar na baixa e quer ficar sempre na alta e usa Venvance, ou lisdexanfetamina. E a gente vai aumentando antipsicótico, aumentando anti-estabilizador e não melhora porque o fator é outro. Trauma na infância, eu botei em vermelho porque de fato é o que a gente tem de maior. E por que está em pseudo-refratariedade e não está em refratariedade? Está nas duas. Essa pergunta vocês poderiam me fazer. Não sei se é possível ou não. As moças que me perdoem, mas eu tenho até as moças se abanando, o ar-condicionado tá. Eu pedi para o Rafael aumentar baixar um pouquinho, mas as mulheres sentem frio geralmente mais que a gente, né? Então eu pedi para tá lá se abanando lá no fundo. Não, mas que isso. Então, por que está nos dois? Porque o trauma, um exemplo clássico, o problema da pseudo-refratariedade, por que está em pseudo? É porque se passam, às vezes, eu como fiz minha formação na época no Hospital de Clínicas, há muito tempo, em 90, era muito a formação psicanalítica, e a gente não fazia o que faz hoje, de perguntar para o paciente sobre abuso. Então, a partir do momento que tu pergunta para o paciente sobre abuso, tu já tá fazendo aí uma retirada
de um grande peso de alguém perguntando, já é um caso de pseudo, porque tu vai ficar tratando todo o tempo um paciente por sintomas depressivos ou o que for, né, ou de TEPT, ou de o que for, psicose, e tu não pergunta para ele sobre o abuso. Então, isso tu faz uma pseudo. E a refratariedade é que, mesmo perguntando, ele sofreu aquilo, houve uma modificação epigenética importante, o maior fator de psicose é abuso, o maior fator epigenético para a psicose é abuso, maus tratos e negligência na infância. Então, nós não temos, algumas vezes, um tratamento farmacológico suficiente para esse tipo de situação, recorrendo aí aos mais variados tratamentos que vocês vão falar ao longo do dia. Uso inadequado de psicofármaco, então aqui outra pseudo, que já falamos, subdosagem, tempo de insuficiência, polifarmácia inadequada, diagnóstico correto e comorbidades não identificadas. Essa comorbidade, eu me lembro de uma senhora de 86 anos que eu fui atender com um professor, que eu era aluno na época, e ela fez um quadro maníaco com pomada de dexametasona. Eu não acreditava, era uma senhorinha, e fez com o professor Busnello, fui atender. Uso de substância, então os dois que eu acho que a gente tem que focar é trauma e uso de substância e medicamentos. Vamos ver, os três. Então, impacto, mimetização de sintomas psiquiátricos, sobreposição de quadros clínicos, flutuação sintomatológica conforme padrão de uso. Então, álcool, sintomas depressivos, ansiosos, psicóticos cognitivos, maconha, psicótico, ansioso e amotivacionais, importante. Cocaína, crack, sintomas psicóticos, depressivos e ansiosos, anfetamina, quadro psicótico, alteração de humor. Uma característica que eu vou chamar a atenção e que eu tenho visto que está dando 100% dos casos, 100% na medicina não existe, mas vocês suspeitem de quadros psicóticos que tem o paciente é bem psicótico, daqui a pouco ele fica como se não tivesse nada. Isso aí vocês desconfiem que é causado por substância. A gente tem visto isso muito. Então ele parece que está, uma hora tu entrevista ele, parece que não tem nada. Tá normal, mas o que tá fazendo aqui comigo? O que tá internado? Daí a pouco ele começa, fica. Então essa é uma característica da induzida por substância que é interessante. Lógico, no início, né? Depois que estragou bastante, aí vai ladeira abaixo. Mas é importante. Então, neurobiologia do vício, estriado, resistência ao tratamento, mais graves e refratários, substância, né? E impulsividade, agressividade e outras condições. Então, é como diz a gente tem as doenças psiquiátricas, a pessoa vai carregando, vai passando, ela nasce com aquela doença, ao longo do tempo se desenvolve, e sem tratamento adequado, ela vai passando por prateleiras e vai pegando coisas. Vai pegando insônia, vai pegando maconha, vai pegando álcool, vai pegando impulsividade, vai pegando... E assim vai indo e vai agregando aquilo. Muitas vezes essas substâncias são como automedicações, né? A gente tem muito disso. A pessoa vai usando álcool para dormir, maconha para ficar menos ansioso, e assim vai. Aqui eu não estou falando do pior de todos, do mais prevalente, pior não, pior não digo, mas o mais prevalente, que seria também o próprio cigarro, né? Que altera o nosso metabolismo de algumas substâncias, de alguns medicamentos, notadamente a clozapina, 40% mais ou menos, e que não adianta dar fluoxetina junto, tem que dar fluvoxamina. Se alguém for querer compensar, não adianta dar fluoxetina, tem que compensar com fluvoxamina. Trauma na infância, então alterações no eixo hipotálamo hipófise adrenal, já bem estabelecido. Fisiopatologia quase do TEPT, né? Modificações epigenéticas duradouras, alterações estruturais funcionais em circuitos, manifestações clínicas complexas, sintomas que sobrepõem a múltiplos transtornos. Tem aquele pupurri de sintomas que a gente não está conseguindo decifrar bem o que é o clássico que chega aquela moça de 13, 14 anos, que eu atendo muito isso, e o meu serviço tem sido retirar antidepressivo,
chegam tapadas de antidepressivos porque fazem um quadro depressivo, óbvio, mas sofreram trauma, sofreram abuso, sofreram maus tratos e estão se cortando, né? Automutilação. E todo mundo acha isso inicialmente que é depressão. Quando não tem pai, o pai foi embora, a mãe tem dificuldade, então é uma situação horrível e vão com, aí usam substância. Então vocês repensem isso com relação ao diagnóstico, que eu vou dizer uma coisa aqui que eu não posso dizer, mas vou, mais ou menos 100% dos casos não são depressões. São transtornos de humor bipolar, que tem que ser revisto por história genética e não são, por favor, transtorno border de personalidade, que tem 12, 13 anos, está se formando ainda. Então, uma personalidade que está se formando com uma doença grave em cima vai dar alteração da própria formação da personalidade, essa doença. Tem isso no CID, inclusive. O CID tem, assim, doença mental decorrente de doença mental ou neurológica. Transtorno de personalidade. A gente não lê o CID-10 direito, porque conceito-chave, então, a história altera. Isso aqui é importante. Então, o grande problema para mim é que, para mim, eu tenho certeza que para todos nós, para o Rafael também, que é craque, mas é o seguinte, eu quero saber onde é que vocês conseguiram ler a história natural da doença psiquiátrica do Kleplin, do Breuer, de quem mais, Schneider, de quem mais fez, que ele tenha descrito a história natural da doença psiquiátrica com o uso de substância, com o uso de medicamento. Quem é de nós que pega um paciente limpo, refratário, difícil de tratar? Esse já vem, eu já mandei ele para o Rafael, com 30 tratamentos anteriores, 300 medicamentos, já foi para um de vocês que já me passou, eu já amassei para você, já foi. Então, essa história foi modificado por nós. Ele já usou maconha, já usou cocaína, ele já usou crack, ele já usou álcool. Isso não está descrito em lugar nenhum, essa história natural, esse tipo de apresentação. Então, foi modificado por essas substâncias. E nós pegamos esses pacientes e a gente procura no CID, no DSM, no CID-20, no DSM-22, e não descobre o que ele tem. Não fecha, ou fecha um pouco ali, porque é óbvio que não vai fechar, porque não existe isso. Não está descrito em lugar nenhum. Por quê? Porque a história natural está alterada, ele tem sintomas que se sobrepõem a múltiplos transtornos. Apresentações atípicas, comorbidades frequentes, TEP, depressão. Aqui não é só o trauma, o uso de substância é igual. E isso aconteceu. Então, o que nós temos, basicamente, são apresentações. Eu estou focando nessas duas situações, e na terceira, né, o neuroplasticidade, intervenções, vocês vão ver bem isso, o trauma desregula o eixo, reduz BDNF, cannabis afeta o sistema endocannabinoide, neuroestimulação, restaura os circuitos neurais. Isso aqui é importantíssimo, vocês vão ver com bastante afinco. Trauma sintomas dissociativos confundidos com psicose no trauma. Desregulação emocional interpretada como transtorno bipolar e vice-versa. Hipervigilância confundida com transtorno ansioso psicótico ou paranoia. Comportamento autodestrutivo interpretado como transtorno de personalidade, automutilação. Déficit atencional relacionado ao trauma, todo mundo com TDAH nessa idade. Transtorno de estresse pós-traumático e o múltiplo. Então, atenção, já falei. Então, e agora o terceiro, que é, então, não esqueçamos. Esqueçamos, tá certo? Tá certo. Trauma, uso de substância e nós. Não que nós não participemos dos outros, mas os outros não fomos nós que causamos.
causamos se nós não fizermos o diagnóstico certo e deixa a pessoa usando ainda a substância. Mas esse aqui nós entramos com bastante afinco. Nós modificamos a história natural dos nossos pacientes e os tornamos, muitas vezes, difíceis de tratar refratário. Nós, não vou usar um termo feio, iatrogenia, mas fizemos alguma coisa parecida. Muitas vezes, muitas vezes não intencionalmente, mas por dificuldade, né, em função de todo o complexo, mas muitas vezes a gente está com uma série de razões que faz com que a gente tenha dificuldade. Então, subdosagem, resposta parcial, como refratário, tempo insuficiente de tratamento, e aqui tempo insuficiente de investigação, e dizer para um paciente bipolar que ele vai demorar 6 meses para estabilizar. A gente parece que tem vergonha de dizer isso para o paciente. Olha, tu vai demorar 6 meses para ficar bom. Não, 6 meses. Só o Rafael consegue fazer ele para ficar em 1 mês. Mesmo que ele vá fazer neuromodulação, fazer esquetamina, vai fazer o que for, vai fazer ECT, ele vai ter as consequências do tratamento também que não vão deixar ele ficar logo bom da memória, da cognição, demora. Todos nós sabemos que os processos de neuromodulação, sejam quais forem, eles têm um processo que tem uma inércia e uma cascata, né, neuroinflamatória, imunológica, que demora alguns meses para as coisas se estabelecerem. Então, demora. A gente sabe que a ketamina, uma dose de ketamina, perdura 6 meses, vai mudando o cérebro em 6 meses. Então, nós temos que ter e dizer isso para o paciente. Parece que a gente tem vergonha, parece que a gente é menos. Mas dá um alívio para a gente e para o paciente e para o familiar. Olha, não vai melhorar. Não é dizer que só vai melhorar daqui a 6 meses, mas estabilidade. Por quê? Porque tem que tirar um monte de... O Rafael vai ter que tirar um monte de antidepressivo que eu dei para o bipolar. Já usou anos. Eu peguei um paciente essa semana, foi em todos os psiquiatras da cidade lá de Santa Maria, onde eu fiz a faculdade, mas eu moro em Porto Alegre há 40 anos. Foi em todos os psiquiatras, 7 anos se tratando com antidepressivo. E olha que interessante. É muito amigo do meu pai, aí veio de um amigo, tratar, tá, vou tratar então, não queria muito, porque é muito amigo do meu pai, mas tratei e dei para ele tá muito, e dei para ele metilfenidato, enquanto eu retirava no outro dia, me ligou, no outro dia, Rafael, ele tomou metilfenidato de manhã e de tarde ele saiu de casa, já foi para um café lá e já começou a conversar com todo mundo. São dois momentos que dão virada maníaca, né? A entrada de um estimulador, um antidepressivo, e a retirada. Então, eu retirei Efexor, que estava em 150, passei para 75 e dei Ritalina. Então, os dois contribuíram. E aí eu mandei para ele depois mas eu não tenho nada disso que tem bipolar. 7 anos fazendo tratamento com antidepressivo. E aquela história do antidepressivo, no início melhora, depois perde, depois troca, melhora. Esse meu amigo Eduardo, o que tu fez no Chumbo? Chumbo é o sobrenome, é Uruguai. O que tu fez no Chumbo? Tá aqui falando, conversando com todo mundo. Não durou muito, né? Não durou muito. Então, aí alergia com carbamazepina, não pode usar lítico, o nefrologista não deixa. Alergia com lamotrigina, sobrou ácido valproico. Mas eu tô tomando 1000 dessas, tem que passar para má. Mas tudo isso é remédio. Então, são coisas que vocês estão muito familiarizados, é o nosso dia a dia. Descontinuação abrupta, sintomas confundidos com recaída. Tem que ter esse período de retirada.
não é a doença que está voltando, são sintomas da retirada que a gente tem que explicar para o paciente. Então, tu vai ficar mais triste, tu vai ficar, não é é do remédio que dá isso, a retirada. Efeitos adversos confundidos com doença, sintoma da doença, indução de novos sintomas, tolerância dependente, essas drogas E, o serviço que a gente está fazendo hoje em dia é desprescrever, né? A gente não prescreve mais, terminou a prescrição disso. Parece que o último psiquiatra que prescreveu foi preso semana passada, né? Foi preso. E a gente não consegue usar 4 semanas só, né, Rafael? Alguém aqui consegue? Nem benzo, mas drogas é horrível. Eu tirei 2 do Alzheimer, 2 velhinhas de Alzheimer, elas se tiraram a droga Z e foram pro shopping. Deixaram desse Alzheimer em uma semana, de ter Alzheimer, pela droga Z. Então a gente está fazendo isso, próximo, então são uso inadequado. A catesia, então exemplo, por antipsicótico, interpretado com síndrome de serotonérgico, com agravamento do quadro ansioso, e misto, né? Sintomas de descontinuação interpretado como recaída, ativação transtorno bipolar. Aqui eu botei interrogado porque até hoje não se sabe direito. Mas aí a gente vai investigar, e ver, né, na história que tem alguma coisa de bipolaridade. Mas vou trazer coisas maiores para vocês aqui. Aqui o homem de 45, aparente depressão refratária, múltiplos antidepressivo, tentativa de fluoxetina, estetarina, venlafaxina, uso oculto de álcool, consumo noturno não relatado. Né? Esse aqui é muito clássico, tratamento integrado de dependência, remissão dos sintomas após 3 meses de abstinência alcoólica, manutenção da venlafaxina. A gente não dá bola porque está no nosso meio. Quem de nós, eu sou o único aqui na sala que não bebo álcool. O algoritmo para avaliação, revisão diagnóstica, avaliação da adesão, verificação da dosagem, screening para substância, investigação de trauma e adversidade, avaliação de comorbidade, revisão da interação, considerações de fatores psicossociais. Mecanismo, alteração de neurotransmissores, serotonérgica, alteração de neuroplasticidade, fatores neurotróficos, já bem definido isso tudo. Eixo hipotálamo, neuroinflamação, alteração do circuito neural específico. Persistência e agravamento dos sintomas, maior risco, isso aqui é importante. Aumento da comorbidade psiquiátrica e médica, uma maior necessidade de hospitalização e atendimento de emergência, redução da resposta. Esse aqui é o que a gente vê bastante, que é o que a gente chama porta giratória, né? Aqueles pacientes psicóticos, esquizofrênicos, ou mesmo bipolar tipo 1, que para de tomar remédio, volta, interna de novo. Redução da resposta a tratamento subsequente. Lógico que vai pegando resistência, né? Que nem antibiótico. Troca um, troca outro, vai pegando, os bichinhos vão ficando mais resistentes. O cérebro vai ficando mais resistente. O próximo é neuroprogressão. Eu peguei essa semana uma senhora que eu não sei muito. Ela tem um hipocampo na ressonância já bem com atrofia, Shelters 2, 3, e não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem glicose, não tem história familiar de demência, mas teve a vida toda bipolaridade, né, com sintomas bem clássicos de mania, e está com 78 anos com um quadro de demência tipo Alzheimer. Então, é um fator de risco. Não posso dizer que foi isso, mas é um fator a mais. Não tem problema de visão, não tem problema auditivo, foi professora, então todos os fatores de proteção ela tem, mas está com Alzheimer. Já está começando a ficar quietinha, não quer sair de casa, tem o sinal do cuidador, eu pergunto para ela, ela já olha para outro para ver a resposta. Raciocínio abstrato D5 ela errou 2, o relógio foi mal, mini mental 20, ela é instruída bastante, então não temos dúvida.
o marido tem que fazer tudo já, mas incrivelmente ela cozinha ainda em casa. Eu não gostaria de ser o que comesse daqui a uns 2, 3 meses, porque vai ter coisas incríveis na comida. Mas vamos ver. Então, e tapada de antidepressivo, né? Veio por isso. A mãe tá com depressão, aí deram antidepressivo, mas ela é bipolar a vida toda, deram Astral que ela foi ficando mais abafada. E tinha passado por uma neuro em janeiro e não tinha dado bola nessa atrofia hipocampal, mas eu acho que ela não tinha uma clínica talvez tão chamativa. Vamos lá. Consequências funcionais, comprimento cognitivo progressivo, redução da funcionalidade, deterioração da qualidade, impacto das relações interpessoais e familiares, prejuízo da capacidade laboral, aumento de custos diretos e indiretos de saúde. Isso a gente já sabe. E agora, depressão unipolar, critérios. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês querem o que é a prática e como é que tem que ser? Ou discutimos nós? Como é que tem que ser rápido, hoje em dia? Como é que tem que ser rápido o tratamento para depressão bipolar? É deprimido unipolar. O que se faz? Podem dizer. Quem acertar ganha um cafezinho no meio, no intervalo. O que é hoje? Hoje é 2 antidepressivos, um antidepressivo, 2 antidepressivos, segundo antidepressivo, é classe diferente e vai para Spravato. É assim hoje. Quem é que consegue fazer isso? Talvez devido aos custos, né? Pouca gente, mas é assim hoje. Um antidepressivo, 2 antidepressivos, Spravato. É assim que é para ser. Mas a gente não faz isso. Alguém aqui faz isso? O que a gente faz? A gente inventa 300 coisas. Unipolar, falha em responder, duração adequada, persistentes sintomas, remissão incompleta, recaída frequente. Como é que a gente faz? O que dá o 2 será ali? 2 minutos? Terminou? Ah, tá. Temos mais 10 minutinhos? Tá. Então, otimização, aumenta a dose. A gente tenta, né? Faz a dose máxima, que é para ser, troca para outro antidepressivo, combinação de 2, antipsicótico atípico, o que está estabelecido? Brexpiprazol, quetiapina, olanzapina, aripiprazol. Estabilizador do humor, lítio, T3, estimulante de fenilato. É isso que a gente inventa. Né? Concordam ou não? Então, primeira linha, otimização da dose, substituição por outra classe, combinação com antidepressivo e mecanismo diferente. Potencialização, psicoterapia, o que está no stalzinho ali do lado. O que fazer? Então, é aquela história, revisão diagnóstica, psicoterapia, e aí inventa as coisas. Vocês podem perguntar à vontade qual é o melhor, qual é o pior, que podem me amassar num canto que eu não sei dizer. Nem vocês. É muito da prática de cada um e da gente ter uma sensibilidade para um tipo de paciente. Né? Mas a gente pode fazer uma ideia que é essa linha. Mas se vocês tiverem alguma ideia, para a gente ver. Então, potencialização em psicoterapia, com lítio antipsicótico atípico, psicoterapia baseada em evidência, que nós temos é o TCC e interpessoal. Esquetamina intranasal, monoterapia ou adjuvante, foi aprovada agora, né, para monoterapia, neuroestimulação, estimulação magnética, cetamina intravenosa, off-label e ECT. Considerações personalização baseada em fatores do paciente é crucial, decisão compartilhada médico-paciente otimiza o resultado, manutenção após resposta aguda essencial. Eu estou passando rápido assim porque é isso aí que a gente tem, o nosso dia a dia é esse, todo mundo faz isso, mas eu tenho certeza que vai acontecer como aconteceu com a clozapina. Tenho certeza. Vai acontecer como aconteceu com a clozapina. A clozapina era, se deixava por último, terceiro, agora já está em segundo opção. E quem sabe um dia, né, a gente possa ter em primeira opção, já para tratamento não do refratário, da doença. Considerações especiais do CAMAC, bom, tá aqui eu já falei.
tratamento para otimização da gestão, segunda linha, potenciação psicoterapia, terceira... E aí eu vou fazer uma coisa que eu não combinei com ninguém, porque eu não sabia como é que era muito. O IMAL, né, que é uma coisa importantíssima. Eu uso pouco IMAL, que as experiências que eu tive, a questão de prática médica, as experiências que eu tive muita infelicidade de ter muito hipotensão e hipertensão, e o paciente não conseguiu ficar com IMAL devido a situações sexuais, outra ganhou peso, mas eu uso o IMAL em bipolar, depressão bipolar, em depressão. A gente faz o que... Porque, infelizmente, nós não tínhamos até então tanta facilidade para o uso de neuromodulação, né? Aumenta a serotonina, então é uma enxurrada, é como se fosse um ECT que pega tudo, depressão resistente, refratária, depressão maior, atípica. Bom, aqui eu quero só... Eu acho que não tem como falar em refratariedade e não falar em diagnóstico, que é o principal ainda para nós. O pessoal não sabe ver psicose ainda hoje em dia. Não sabe ver um paciente que está em paranoia. Não paranoia, tô vendo disco voador, que nem nós tínhamos um lá que pousava disco voador lá na frente do hospital. Esse aí até meu filho vê, né? Mas não é esse. É aquele sucinto. É difícil. A gente acha que é fácil. Então, eu quero trazer assim, depressão. Olha só, vamos ver esse slide aqui, o próximo, e depois eu vou voando para a gente ir para casa. Principalmente em depressão resistente ou refratária, após falha antidepressivo, indicação clínica, depressão maior refratária. Depressão atípica. Depressão atípica, caracterizada por humor reativo, hipersonia, fome emocional, ansiosa, sensibilidade interpessoal. Essa sensibilidade interpessoal, para mim, é muito importante, não sei se para vocês, para o diagnóstico de bipolaridade. Mas olhem que interessante. Onde é que a depressão atípica é mais prevalente? De acordo com o nosso mestre geral, aqui, Hagop Akiskal, nesse artigo publicado em 1980 não, 2005, tá ruim aqui, mas ele já publicava isso com os nossos dois brasileiros que conversaram com ele. O Akiskal foi fantástico para nós, que nos trouxe a pensar em bipolar mais, né? Então, de acordo com ele, desse artigo, se sabe, a depressão atípica ela é mais prevalente na depressão bipolar. Então, fecha com a nossa ideia. Então, nós temos que pensar em depressão atípica, que eu não sei se é atípica ou... Não sei, tá, tudo bem, depressão. Dose inicial de 10. E aí investigar essa depressão atípica, se essa pessoa investigar a história familiar, aí vamos ver sintomas de, né, de hipomania, de mania e principalmente história familiar. É difícil hoje em dia, apesar da similaridade e da compartilhamento genético, mas é difícil uma bananeira dar abacate, né? É meio complicado, mas às vezes pode. Então, dose inicial, dose usual, efeito clínico pode levar, aumenta a dose com intervalo de 5 dias. Depressão maior, falha de menos sintomas atípicos, sem contraindicações absolutas. Dieta pobre em risco de interação. Absoluta tem, né? Todos nós temos as arritmias, bloqueios e infartos recentes, a gente tem que cuidar, falar com o cardiologista para ver direitinho. Dieta prova em tiramina, risco de interação, monitorização, intervalo seguro,
efeito colateral, sedação, ganho de peso, hipotensão, disfunção sexual. Eu tive tudo isso nas pacientes que eu usei, mas... E tive outro jeito de tirá-los do quadro depressivo, então não precisou manter, mas eu acho importante, quem sabe, quem quer treinar. Ó, uso limitado por falta de experiência. Exige adesão, acompanhamento rigoroso. Então, vocês que estudam neuromodulação, nós que estudamos, o que é a neuromodulação? Então, é uma abordagem terapêutica que busca alterar a atividade neuronal por meio de estímulos elétrico, magnético ou químico. Mas e químico, não, o remédio não altera, né, a neuromodulação? Não, porque não alteram diretamente a excitabilidade ou conectividade neuronal como o estímulo elétrico magnético ou químico, mas não nossos medicamentos. Eles não fazem isso. Ela tem se destacado como alternativa ou complemento a tratamentos tradicionais, medicamentos, psicoterapia, nos últimos anos. Isso aqui que eu acho triste, pessoal, para transtornos mentais graves. Se Deus quiser, nós iremos mudar isso com o tempo. E já está, e é possível já isso. Nós temos um amigo nosso que trabalha lá no Texas, o Quevedo, que o Quevedo vai vir aí, né? Vai dizer isso para vocês, que é muito do nosso, é que é diferente o sistema de saúde, mas mesmo assim da gente combinar com o paciente, né? Ver o que ele tem de preferência. Aqui a preferência é, além da preferência, é o bolso, né? Então complica um pouquinho mas então, psicodélicos, ketamina, em 2032, talvez tenha o antidepressivo de uma dose para o resto da vida, ou duas. Eles estão estudando lá. Refratária, então depressão refratária, depressão bipolar refratária, critério diagnóstico. Nós temos quanto tempo ainda, Rafael? Quanto tempo mais ou menos? Pode ficar. Resposta inadequada, então fala em dois medicamentos, antipsicótico estabilizador. É outra coisa também que a gente costuma, essa semana de novo, eu dei uma caixinha de quetiapina e o paciente, mas isso aqui é antipsicótico. Mas aí eu brinco assim, não, serve para ficar psicótico, nós já passamos da idade, eu e tu, era aos 18. Eu brinco, né? Essa série esquizofrenia serve pra gente que é, pra, né, para ajudar o nosso humor. É um saco isso, né? Mas então tem que mandar ler na internet, que é indicado, mas é ruim, né? Mas aí eu brinco dessa forma, não, serve para ficar psicótico louco, nós já passamos, que era aos 18. Então eu e tu já estamos livres dessa, né? Mas quando tem que resposta inadequada, então antipsicótico, estabilizador. O Stahl mesmo fala que a gente tem que ser que nem cardiologista. Cardiologista, quando trata pressão alta, né, não a pressão, ele usa 300, né, ECA, etc, diurético e isso, se está com insuficiência cardíaca, vai 300 coisas, né? Por que que nós pegamos uma doença super grave, não se sabe direito como é que essa doença é até hoje, e se é essa doença, e a gente quer tratar com apenas um, e já rodado o paciente, às vezes, já iatrogenizado pela gente com antidepressivo, e às vezes não tem solução, a gente só vai ver o paciente fazer o diagnóstico, a gente só vai ver com o tempo, né? Que a gente fez uma virada com ele ou a gente vai conhecendo melhor, não adianta. É assim para todos nós. Enquanto não tiver uma desafio, risco de virada maníaca, ciclagem rápida, então evitar aqui antidepressivo, muito evitar antipsicótico de primeira geração, por favor. Antipsicótico de primeira geração, não. Maior comodidade com transtorno ansioso por substância, maior risco de suicídio, maior comprometimento cognitivo, maior resistência à imunoterapia. Isso aqui é importantíssimo. A gente tem que seguir. Eu dei uma ideia para o pessoal fazer uma publicação agora que nem o Flávio Capinski fez, de estadiamento, né, do transtorno bipolar. E dei para a gente fazer uma ideia para o Ari, a turma do Ari Gadelha, lá, para a gente fazer uma ideia
fazer em estadiamento tipo oncológico na esquizofrenia também, que vai nos ajudar. Então, o que o Flávio fez? O Flávio fez estadiamento 1, 2, 3 e 4. Então, o 4 para demencial, como se fosse aquele do Aquisca, o bipolar tipo 4, 6, 5. Mas ele viu com BDNF. Então, foi destruindo o cérebro e ele foi vendo o estadiamento. E viu que, depois de um tempo, o lítio não funciona para esse tipo 3, o estágio 2, 3, né? Como nos diziam, não sei se disseram para vocês também, que não funcionava o lítio em estados mistos. Eu acho que eu não, mas o estado misto eu acho que é muito mais causado por nós que a do próprio paciente mesmo. Então a gente tem que ter um cuidado, né? De ver se de fato é estádio misto. E eu brinquei numa aula com o pessoal dizendo que se o Kleplin tinha definido o estado misto era uma invenção depois dos antidepressivos, pelos nós, ele já tinha falado em estado misto, sim. Então, não somos só nós que deixamos o paciente misto, ele é da própria doença. Então, a gente tem que usar mais de um remédio, às vezes, abordagem terapêutica, estabilizador do humor, antipsicótico, combinação, estabilizador mais antidepressivo. Todos, eu sou o único aqui na sala que não usa antidepressivo em depressão bipolar. Todos nós usamos, né? Ou então a gente tenta fazer um tempinho de antidepressivos, se for um tempo. Ou a combinação estabelecida, olanzapina, fluoxetina, e ver o que vai dar. Terapia tripla, né? Os antidepressivos, etc. E neuroestimulação. Eficácia na fase de maníaco, menor risco de virada, magnética evidência crescente, baixo risco de virada, profunda dados promissores, alvo área subingual do corte cingulado. Aqui, depressão, mulher 32 anos, depressão tipo 1, múltiplo episódio depressivo, falha com lítio, valproic e quetiapina. Tentativa anterior, lamotrigina e combinação antidepressiva levaram à virada. Intervenção, ECT, 12 sessões, manutenção lítio, lamotrigina em dose otimizada. Então, o que estabilizou ela, o que tirou ela da crise, foi o ECT. Primeira linha, quetiapina, durazidona ou lítio, mais lamotrigina, combinação estabilizador antipsicótico, adição com antidepressivo, bupropiona sempre de preferência, e a gente não fica na dose, vai a 450, tranquilo? Ainda mais se está com lamotrigina ou ácido valproico, para não ter uma convulsão, né? Vai. Comorbidade combinação tripla, antiestabilizador, antidepressivo, ECT, estimulação magnética antrana ou outras técnicas. Eu estou colocando o que é hoje, mas vamos propor coisas diferentes. Algoritmo. E aqui, ó, não está descrito, mas já não está descrito, não está consolidado, mas já está descrito o aquetamina para depressão refratária bipolar. Tá? Tá aqui, ó. 2024. Eficaz. Protocolo CAMAT, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Clozapina como última opção. Cariprazina, nós não temos aqui, mas tem no Paraguai, não precisa nem de receita. E é sério, sério. E custa de 300 a 500 reais. Eu já tenho pacientes que trazem de lá e outros que foram presos trazendo. Mas eu tenho uma senhora que eu atendo em Assunção e ela, quando vem visitar os parentes, ela traz para todos os 2, 3 outros pacientes meus que funciona. É muito bom quando tu tem associado o uso de cocaína, que ele tem um potente D3 em área do hipocampo do prazer e recompensa. É muito bom. Por uma vida primeira linha, lumateroma nós teremos daqui a pouco. Acho que, não sei se no... E o toque refratário. Se vocês tiverem um tratamento para toque refratário farmacológico, vocês me avisem que eu quero saber. Mas a ideia que a gente tem é paciente diagnóstico de toque, tratamento dose máxima todas as semanas, é tudo assim, né?
para toque aduzo 12, não é 4, é tudo maior, e dose lá em cima, então ISSR, o Igor Arzeno Ferrão, que é um colega nosso, que é craque lá em Porto Alegre, ele toca tudo assim, ó, 60 de estalopram, o cardiologista quase morre, 600 de fluvoxamina, né, umas coisas assim loucas, mas é só para quem está acostumadíssimo, né, com isso, então, alta dose, avaliação, redução, se não, diagnóstico. Mas aqui a gente faz o seguinte, eu participei na época do primeiro paciente que fez singulectomia com gamma knife, né? Você sabe que para isso na época, agora não sei como é que é, mas a gente tinha que selecionar o paciente, o médico tinha que indicar, mas tinha que ter 3 outros colegas que assinassem junto. Nós fizemos isso, foi feito gamma knife, mas para isso ele tinha que ter tido um inibidor e anafranil também em dose alta, tinha que ter passado. Então, cloramipramina tem que passar. Mas a gente hoje a gente coloca junto, inventa moda para toque. Alguns de vocês vão dizer que teriam então, antipsicótico atípico, TCC intensiva, combinação, TCC, linha clomipramina, clomipramina EV, que a gente não tem mais, magnética transcraniana e neurocirurgia. Indiquei já casos, fez mais de 30 magnética transcraniana com o nosso colega lá, o Igor, lá em Porto Alegre, e fizeram, e não deu, ajudou bastante, e está hoje com, aqui, neuroestimulação, toque refratário. Eu queria só botar esquizofrenia refratária, vocês sabem que 2 antipsicóticos 6 semanas, clozapina, titular 300, monitoramento hematológico, potencialização de outro antipsicótico, estabilizador do humor, o ECT. Eu posso falar manhã inteira aqui participamos do doutorado que ele pegou os pacientes que eram clozapina resistente e fez estimulação, com o Paulo Abreu, e está lá no Canadá hoje, que da Bahia, foi lá fazer o 4º ano, 3º ano, deu um branco agora, é o Alzheimer começando. E ele teve alguns pacientes que sim, outros que não, que melhoraram, né? Eu acho que está. TDAH do adulto, refratário, falha em estimulantes com redução de menos 30 dos sintomas, trocar tipo de estimulante, ajustar dose, formulação, reavaliar diagnóstico, segunda linha tomoxetina, bupropiona, agonista alfa-2 e neuroestimulação interrogada. Então, é bem difícil o TDAH adulto refratário, porque o TDAH adulto, para diagnóstico, para saber se melhora ou não, é difícil saber o que o paciente de fato se queixa e o que ele tem. E o que ele quer. Né? O que ele está buscando. O que ele tem por trás daquela coisa dele chegar e dizer que eu tenho TDAH, que eu não consigo terminar as tarefas, que eu sou muito agitado. É uma avaliação difícil para a gente ver de fato. Então, muitas vezes o que a gente faz é um teste terapêutico, mas infelizmente o paciente com teste terapêutico melhora, né? Porque ele melhora. Até quem não tem nada vai melhorar um tempo, né? Mas a gente pode, então é difícil. Então avaliar transtorno, então temos que ver transtorno de humor, ansiedade, uso de substância, personalidade, adesão inadequada, fator estressor ambiente persistente, ambiente desorganizado para o TDAH. É óbvio que ele vai ter ambiente, falta de suporte, estrutura, então um diagnóstico correto. Então, pegar a estimulação magnética, então a gente está se vendo isso que não se vê nunca. E o estudo TUNE, da URGS, para desatenção, foi feito aqui, ó, saiu agora há pouco, e eles viram nesse ensaio tratamento diário com estimulação magnética doméstica em 4 semanas, melhorou a atenção em pacientes com TTAH que não estão tomando medicação estimulante. Tem gente que não quer ou não pode.
né? Esse próprio paciente que eu falei para vocês, bipolar, a Ritalina dava alergia e me confundiu com a alergia da lamotrigina, me confundiu e era da Ritalina. Ele usava a Ritalina e ficava marcado. Uma vez me disseram que eu era hiperativo, quando o Eugênio e o Rode, são meus amigos íntimos, estavam fazendo isso, estavam começando, está terminando, e disseram para eu tomar Ritalina. E eu tomei de manhã um comprimido e quase morri na frente de um paciente, quase tive um choque anafilático. E depois tentei ibuprofeno o dia inteiro com dor de cabeça, eu digo, não, eu vou morrer com TDAH, vocês me aguentem que não tem solução. E aí eu sou um TDAH refratário, resistente e sem solução, não tratado. Já passou agora 60 anos, não tem mais solução. Vamos lá. Clozapina nas doenças, além da esquizofrenia, aplicações clínicas ampliadas, alta afinidade, D2, D4, tem de tudo. Aqui é importante que vocês não sabem disso, mas se atentem para os efeitos imunológicos da clozapina. É uma medicação diferente das outras. Os efeitos colaterais delas não são químicos, são imunológicos, miocardite, neutropenia, são imunológicos. E, devido a isso, ela tem efeito terapêutico imunológico. Então, vocês que estão procurando por um inibidor monoclonal para a gente ganhar dinheiro na psiquiatria, nós já temos. Então, é um efeito, por isso que até se sabe que o efeito da clozapina no 600 miligramas no esquizofrênico, o efeito máximo vai dar 6 meses. Ela é imunológica, é uma droga diferente, pega IL-6, pega BRDNF, é diferente. Nós temos que aprender a usar mais, usar em doses diferentes, para patologias diferentes, testem para tudo. Não tenho medo de usar em agitação psicomotora 300, 600 miligramas num dia, 2 dias, não vai matar ninguém. Não vai matar ninguém. Agitação psicomotora é a maior beleza do mundo. Melhora sintomas positivos na esquizofrenia refratária, transtorno bipolar, episódio psicótico refratário, melhora mania, depressão com psicose, evidência de eficácia moderada, não é eficácia, mas ajuda. No toque refratário, alguns se beneficiam. Borderline, psicose com demência, é o único que quetiapina e o único que pode usar. Transtorno delirante persistente, caso de psicose secundária, TEA com agitação, deficiência intelectual com agitação. Essa combinação aqui, deficiência mental, clozapina e ácido valproico, é o protocolo que a gente usa lá para todos. Não precisa usar uma quantidade louca, pequena, e é perfeito. E tivemos considerações práticas, passamos por esse. Eu só queria relatar aqui para vocês esse slide e depois vamos para o contagem de neutrócitos semanal, meses de 1 a 6, quinzenal 6 a 12, mensal após 1 ano. Cuidar com a clorpromazina junto. Se vocês puderem não usar clorpromazina junto, que aumenta muito. Aumenta é um risco a mais para dar alteração de neutrófilos. A gente se preocupa com neutrófilos, não tanto com leucócitos e não tanto com plaqueta, mas quando a gente pega o hemograma, a gente olha tudo junto, mas o nosso problema é neutrófilo maior. Plaquetas ver outros medicamentos, eu já caí nessa, toda uma linhagem trocava tudo que é antipsicótico e na verdade era o ácido valproico que estava dando plaquetopenia. Ajuste de dose lento, cuidadoso, internação por ser diferente de ambulatório. Pessoal, não precisa fazer o protocolo em inglês, nem o protocolo de fazer aquilo. Usem conforme vocês tiverem vontade. O paciente tolerar, aumenta 25. Aí daqui um paciente está usando antipsicótico e não está bem, mas vamos trocar, deixa o antipsicótico lá dele. 25, daqui a 15 dias 50, daqui a mais 15 dias vai a 75, 100, quando ele vem, e vão trocando bem devagarinho. E aí as dosagens ele vai se acostumando, porque é imunológico. Então, só que se seguir o protocolo inglês, ou seja, que vai a 300 miligramas em 4 semanas, se vocês forem ver,
em 4 semanas. Tá ali os coisinhas, de manhã não há quem aguente aquilo, a gente faz diferente. A gente faz 25, 50, cada semana. 25, 50, 75 e 100. E depois 200, 300, 400 por semana. Para não complicar a vida do freguês e nem a nossa. Mas enfim, se a gente fizer em 300, vai chegar até... Tu faz o PCR... E de 0 a 50 o PCR, tu faz um PCR quando vai fazer o hemograma, 0 a 50 tranquilo, nem te preocupa. Se deu acima de 50, olha só os níveis. 50. Tu vai e pede e pesquisa um dente infectado, alguma infecção outra. Se tiver, deixa a clozapina. Se não achar, troponina 2. Se tiver troponina alta, suspende, que aí é uma pericardite, uma miocardite, alguma IT por ali. E acima de 100, suspende imediatamente, suspende. Constipação a gente aguenta 4 dias. Mãe, fulano, tio, cuidador, enfermeira, equipe, 4 dias. Passou de 4 dias, dá um jeito. É óleo. Não adianta fibra. Fibra só vai impactar mais. Tem que ser alguma coisa irritativo ou óleo. Início precoce do transtorno, presença de sintomas psicóticos, transtorno do humor, ciclagem rápida no bipolar, comorbidade com substância, história familiar e refratária, resposta parcial no primeiro tratamento adequado. Agora aqui sim, só para terminar. Pessoal, isso aqui vai ter que ser para nós no futuro. É isso aqui. Nós vamos adiantar serviço. E não vão deixar o cérebro destruir tanto. Uso precoce de neuroinformação, fundamentos. Hipótese de janela de oportunidade terapêutica. O cara está com o cérebro pouco destruído. Potencial para interromper a neuroprogressão, possibilidade de preservação da neuroplasticidade, preservação de alterações estruturais e funcionais irreversíveis, manutenção da capacidade de resposta ao tratamento, preservação da funcionalidade e qualidade de vida. Critérios propostos, resposta parcial, aí tem vários, não sei se vocês vão falar isso hoje, provavelmente vão, critério para uso precoce, mas eu queria levantar aqui desafio e limitações, necessidade de estudos longitudinais a longo prazo, talvez o Quevedo possa dar uma, não sei se tem alguém, desculpa, não sei se tem alguém que vai vir que, mas padronização de protocolo e parâmetro de estimulação, acesso limitado a tecnologias, esse é o grande problema. Cobertura do plano de saúde do sistema público, treinamento adequado e profissional, que a gente está aqui para isso, considerações éticas sobre intervenção precoce, uso precoce, não lá quando já está refratário, destruído, já não tem mais o que faça, que nem nós com remédio novo. A gente com remédio novo, a gente deixa para aquele que a gente já tentou, o conhecido, é óbvio que o remédio novo não vai funcionar. A refratariedade de transtorno psiquiátrico está associada à neuroprogressão e deterioração funcional. Biomarcadores, evidência emergente, uso precoce, protocolo específico, necessidade de estudo controlado, critério de inclusão. Futuro da estimulação, neuronavegação, os biomarcadores, direção futura. E aqui só o recurso biológico, biomarcadores, então nós temos proteína C. Proteína C, vocês devem ter visto como é aquele canadense que dá aula para nós todos, o Roger McIntyre, ele deu essa aulinha de PCR e colocou que o PCR alto, ele botou acima de 3. Aqui. Então, o PCR alto propicia a gente pensar num ibupropiona e neuromodulador, e esses multimodal. Vortioxetina e ibupropiona com PCR alto. PCR alto 13 ele botou. Eu não tenho essa experiência, estou botando o que ele tem num vídeo gravado, né? Proteína C reativa, um treinamento. Então, teremos... E aqui, uma junção do RDC com o High-Top, que é para tentar fazer um diagnóstico com algoritmos, né? Genes moleculares, identificar subtipos biológicos e perguntar para nós. Eu acho que assim, o que tu vê mais na depressão que funciona com tal coisa? Não, é o paciente que não dorme das 6 às 8.
da manhã. Então vai botando num dado, no algoritmo, e aí vai ter isso. E aí o paciente vai chegar num totem, assim, terminou, num totem, vai botar os sintomas e vai sair aqui a receita. E nós vamos ficar sentado em casa tendo que trocar de especialidade. Vamos lá. Agradeço muito vocês. Muito vocês terem vindo participar. Não sei se vai ter tempo para pergunta agora ou não vai ter, mas muito obrigado. Pena eu não ter me adequado ao tempo, mas é que eu me entusiasmei com a turma, mas foi bom. Muito obrigado.